Para quem chegou agora há pouco, o assunto de hoje é coaching, gerenciamento de carreiras, como você pode potencializar, achar as falhas, seus potenciais dentro de uma carreira, como é que a empresa pode, de repente, ajudar os seus profissionais a crescerem junto. Tem um monte de perguntas aqui no site, no chat, no Linha Direta, que eu vou começar a fazer aqui. O Canas faz uns comentários, ele fala assim: poucas empresas sabem fazer coaching. As empresas pregam todos esses valores, mas o que elas querem mesmo é resultado, mesmo que para isso seus funcionários tenham que passar por cima dos valores pregados. E as empresas querem sempre vencedores, mas elas detestam perdedores, mas nem sempre é possível ganhar. Concordo. Como é que ele chama? Canas. Canas. Você tem toda a razão. Na verdade, o ideal seria que a gente só trabalhasse em empresas com as quais nós tivéssemos a mesma comunhão de valores. Isso seria a situação ideal. Mas, infelizmente, no mercado de trabalho restrito, eu reconheço que isso é muito difícil. Isso que você falou é verdade, sim. Embora seja importante dizer que as empresas estão mudando para melhor nesse sentido, mas ainda não é a maioria, infelizmente. Ainda se cobra muito, se pressiona muito por resultados, muitas vezes passando por cima das necessidades dos profissionais. Isso é verdade. Mas também muitas vezes a pessoa pode ter aquele emprego, né, já que ela precisa do emprego, ter uma fase transitória, mas de repente buscar uma empresa que tem a ver com os objetivos dele. Isso não significa que ele vai ter que ficar fadado a ficar para uma empresa para o resto da vida que não tem a ver com o que ele... Não tenha dúvida, Luciana. Eu acho que a gente tem obrigação, o dever e a obrigação de ir atrás do sonho. Ou seja, que tipo de empresa você gostaria de trabalhar? Como é que é essa empresa? Pesquisa e vai atrás. Não fique em casa sentado esperando que toque o telefone e essa empresa chegue para você: olha, tem uma bela oportunidade. Não. Faça o seu marketing pessoal, mande o seu currículo, faça um currículo bem feito, faça o seu networking. Isso é fundamental. Procure as pessoas que possam te ajudar, sem vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente tem vergonha de pedir. Aí você tem que lidar com a sinceridade, né? Porque como é que faz se, por exemplo, você está numa determinada empresa e aí teu chefe descobre que você está mandando currículo para outras empresas? Quer dizer, você tem que antes dizer que você está buscando um outro emprego ou não? Como é que Olha, não necessariamente. Eu acho que... Eu sei que essa é uma questão que pode parecer delicada ou insincera, mas eu não vejo assim. Eu acho que você pode, sim, procurar outras oportunidades. Claro que você vai fazer isso fora do... Você não pode prejudicar o seu trabalho com isso, você não pode roubar, aspas, o tempo que você tem que dedicar à empresa para cuidar de assuntos pessoais, nem tampouco os recursos da empresa. Isso você tem que ter a consciência de separar. Mas você pode muito bem procurar uma outra posição, ainda que trabalhando. Você pode mandar o seu currículo pelo e-mail de casa, pôr no correio, pedir aos amigos que te ajudem, enfim, tem outros meios, sem necessariamente ter que dizer isso para o chefe ou para a empresa. Se bem que há muitos chefes que têm abertura suficiente para entender isso. Então, aí depende muito do nível de relacionamento que o profissional tem com o superior dele. A chefe de chefes. Rex Tank fala: o que o senhor acha da teoria da inteligência emocional de Daniel Goleman na escolha de um profissional? Olha, de certa forma, quando no começo eu dizia que hoje o que mais pesa no sucesso de um profissional é o relacionamento, eu estava, na verdade, reconhecendo a importância da inteligência emocional. Eu, particularmente, eu acho fundamental. E o que é inteligência emocional, além de relacionamento? Como é que a gente se coloca, não é verdade? Para as pessoas, é abertura, é a capacidade de dar e receber feedback, de mostrar as emoções. Não há nada... Olha, nosso presidente, ele teve a coragem de mostrar as emoções dele. Não é verdade? Eu acho que isso cria uma empatia
enorme com as pessoas. A sinceridade, né? Homem não chora? Bobagem. Homem chora sim. Tem nada de errado em chorar e mostrar os sentimentos. Quando eu era jovem, meu pai dizia: Ricardo, homem não chora. E eu cresci achando isso. Mas isso não é verdade. A gente pode mostrar o sentimento, sim, sem medo de mostrar fragilidade. Ao contrário, mostrar os sentimentos é prova de força, de coragem, nunca de vulnerabilidade, de fragilidade. Pergunta da Martina. Então, uma pessoa que faz seu trabalho estaria na área de RH, Sim. pois não é o departamento de RH que procura os profissionais adequados para determinada empresa? Sim. Headhunting e RH. De certa forma, são funções exercidas pela área de recursos humanos, sim, claro. Pergunta aqui do Yoda. Quanto custa ter um coach? Quem procura seus serviços? Uma empresa para seus funcionários, um empresário para melhorar seu desempenho no mercado ou um funcionário que se sente perdido? Ou todas as respostas? Nessa parte, todas as respostas. As empresas procuram um coach, o executivo, o empresário procura um coach quando ele precisa conversar com alguém, ter algum tipo de feedbacks, e também o profissional, o estudante, enfim. Eu acho que todos eles precisam sim de um coach. Como se cobra? Bom, depende. Normalmente se cobra por hora, quando se faz coaching para pessoas físicas. Coaching para empresas, aí normalmente isso é feito por meio de um contrato, de um projeto. Então se reveste de características um pouco diferentes. Mas um bom coaching cobra o mesmo que um bom médico cobraria. Fazendo uma cirurgia ou uma consulta? Fazendo uma consulta. Tio Pêssego fala: estou em dúvida entre dois cursos bem diferentes. O que eu faço? Escolho o curso que mais gosto ou aquele que me dará maior retorno financeiro? Faça o que você mais gosta, porque fazer o que mais gosta, no final, vai representar melhores resultados para você. Canas fala: o profissional que as empresas buscam não existe. Aliás, como saber se o cara é um líder, um facilitador e um executor? Como saber? Impossível, ele fala. Não, eu acho que os resultados mostram isso, na verdade, né? Quer dizer, o sucesso que ele tem liderando equipes. Tem os três tipos. Tem pessoas que têm mais habilidade para ser o executivo, tem pessoas que têm mais habilidade para ser um consultor, tem pessoas com mais habilidade para serem coaches, facilitadores. Tem dos três. Os três são certos, não tem um que seja melhor do que o outro. Um bom profissional de RH consegue perceber para onde vai esse... Sem dúvida, não só. Eu acho que um profissional de recursos humanos experiente, um recrutador experiente, ele, na entrevista, na análise do currículo, ele tem condições de avaliar o perfil desse profissional. Mas, além disso, há testes de comportamento, testes psicológicos, que ajudam. Atenção, ajudam. Um teste não pode ser considerado como uma... como é que eu poderia dizer, como a decisão, né? Taxativo. Escapou a palavra. Nenhum teste tem o poder de dizer é isso ou é aquilo. É uma ferramenta. 5h41, vamos rapidinho para o intervalo, a gente volta em 30 segundos. Estamos de volta, 5h43. Pergunta do Blues: qual a melhor maneira de enviar um currículo vitae? Por e-mail teria a mesma força? Claro. Por e-mail? Claro, diria a mesma força de um currículo enviado por correio, por exemplo. Mas a minha sugestão é que ele procure uma entrevista, procure um contato com uma empresa especializada e tente agendar uma entrevista com o recrutador, porque as empresas normalmente recebem diariamente dezenas, centenas de currículos e elas nem sempre podem dar a atenção que cada currículo merece. E acaba indo para um banco de dados. É fisicamente impossível se guardar tanto papel. Então, pergunta aqui do Canas: quais as empresas que melhor realizam coaching aqui no Brasil?
Bem, o coaching no Brasil é uma atividade relativamente nova. Nos Estados Unidos já é uma atividade estabelecida. É o melhor exemplo de coaching nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a atividade ela é mais estável, quer dizer, que já existe há muito tempo. Mas eu diria que há algumas empresas assim, muito eficientes aqui no Brasil. Eu diria que a DBM é uma dessas empresas, o Augusto Minarelli o Minarelli é uma outra empresa também muito séria. A minha também é muito séria. Enfim, tem empresas, tem algumas empresas bastante sérias que eu posso estar inclusive indicando para ele. Se ele me mandar um e-mail depois, eu posso estar fazendo essas indicações. Daqui a pouco eu vou passar o e-mail, o site da empresa, tudo para vocês. Pergunta aqui do Canas. As pessoas precisam mesmo ser empreendedoras. Nossos avós queriam que nossos pais trabalhassem em estatais. Nossos pais querem que trabalhemos em multinacionais. Nós desejaremos que nossos filhos abram negócios. Você acredita que está indo por esse caminho mesmo, como ele está? Acho que essa é uma tendência. De fato, a gente gostaria que os filhos fossem independentes, enfim. Mas os filhos têm que ser aquilo que eles quiserem ser. A gente não tem o direito de ficar dirigindo a carreira dos filhos, porque isso pode ter um custo muito alto lá para frente.